Fica olhando para trás. Jones. Vamos lá, o que veremos hoje, irmãos? Dando continuidade ao Sermão do Monte. Pode passar, amor? Não, volta. Nossos ídolos. Isso. Hoje daremos continuidade àquilo que o irmão Israel transmitiu na semana passada, né? Pode passar? O título de hoje é Os Nossos Ídolos. Não, foi muito. Cara, quando passar, uma só. O tema do estudo de hoje é Nossos Ídolos, que é dando continuidade àquilo que o irmão Israel aplicou na semana passada, né? Quem esteve na semana passada, é o momento agora de a gente fazer um processo de recordação daquilo que nós vimos. Por isso que está aí a pergunta, o que vimos na aula passada? Sem nenhuma dica, o que os irmãos se recordam do que foi visto, que o Israel transmitiu na semana passada? Para a gente trabalhar o exercício da memória. A Aline está livre, que a Aline estava em Brasília. Não? Ninguém se recorda do que foi ensinado na semana passada? Os tesouros? Os tesouros, exatamente. O momento que Cristo fala sobre os tesouros, lá em Mateus capítulo 6, dando continuidade ao sermão, que ele vai falar que nós não devemos acumular, ter um esforço para acumular os tesouros aqui nessa terra, os tesouros terrenos, porque eles serão o quê? Eles são perecíveis. É onde a traça corrói, né? A linguagem daquilo que é perecível, daquilo que passa. E ao contrário, nós devemos acumular tesouros nos céus, né? Onde esse processo de perecimento não ocorre. Pode passar? E aqui é o resumo do que vimos lá com o irmão Israel. Nós vimos que não devemos acumular tesouro sobre a terra, pois esses tesouros são perecíveis, a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Vimos que então devemos ajuntar tesouros no céu, onde eles não perecerão, esses tesouros. Esses tesouros também vimos que não são necessariamente materiais, não é necessariamente dinheiro, ouro, riquezas, mas há uma extensão disso. Qualquer coisa, inclusive as coisas imateriais, como prazeres, como sentimentos. Aqui eu botei humano também, até uma outra pessoa pode ser o seu tesouro. Dons, que consideramos aquilo como precioso ou coisa preciosa para nós. Tudo aquilo que realmente nós devotamos à nossa vida. Isso é um tesouro. Se devotamos para as coisas do céu, o nosso coração estará nas coisas do alto. Se devotamos o nosso coração para as coisas terrenas, o nosso coração estará devoto a coisas perecíveis e passageiras. Esse é o resumo que nós podemos tirar aí do que o Israel ensinou. Necessariamente aquilo que consideramos nosso tesouro, aquilo que é precioso para nós, necessariamente ali estará o nosso coração, ali estará a nossa devoção. Esse é o ensino que Cristo está transmitindo aos seus ouvintes. Onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Vamos abrir em Mateus capítulo 6, para dar continuidade. Mateus capítulo 6. O irmão Israel deu um ensino do 19 ao 21. Nós vamos prosseguir do 22 ao 24. Pode passar o slide? O que veremos hoje? Nossas mentes também podem estar envolvidas na idolatria. E veremos também a impossibilidade de adorar a dois senhores, que são essas duas perícopes que nós vamos ver. 22 a 23 e fechar com o verso 24. Vou pedir ao irmão Leandro que leia, pode ler do 19 direto, Leandro, do 19 até o 24, de Mateus capítulo 6. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
Amém. Aqui é importante, irmãos, do 19 até o 24, Cristo tem um pano de fundo semelhante. Que pano de fundo é esse semelhante que conecta do verso 19 direto até o verso 24? O que nós vamos ver aqui é que esse pano de fundo que está por trás é a idolatria. A idolatria está sendo denunciada por Cristo, tanto no que Israel ensinou, do verso 19 a 21, que são os tesouros nessa terra, ou seja, a nossa devoção a tudo e a todos que não é Deus, o Deus verdadeiro, idolatria. Do verso 22 a 23, nós veremos que a nossa mente também está comprometida nesse processo de idolatria, e nós vamos ver o ápice, que é a nossa sujeição, a sujeição da nossa vontade, a nossa submissão a essa idolatria, a esse ídolo, onde nós então declaradamente vamos servir a um Senhor e querer forçar para servir um ídolo também, onde Cristo vai denunciar que isso é impossível. Quando a gente acha que está servindo a dois senhores, na verdade nós estamos servindo somente um, que não é o Deus verdadeiro. Nós vamos ver que Deus, ele requer exclusividade na adoração, ele não aceita ser adorado com outra coisa, ele requer exclusividade. Nós vamos ver isso mais adiante. Então esse é o elo que une essas três estruturas aqui, é a condenação à idolatria. É com esse pano de fundo que nós vamos entender que do verso 22 em diante é uma continuidade do verso 19. Há uma coesão aqui do texto. Quando Cristo denuncia, falando que onde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração, e agora de repente ele entra no verso 22, são os olhos lâmpada do corpo. Se você não tiver esse elo, parece que agora Cristo fechou uma janela e está abrindo outra. Mas na verdade não, ele está seguindo ainda a continuidade. Nós vimos que nós fomos ensinados a orar, oração dominical. Nós vimos que fomos ensinados a como jejuar, tudo aquilo que envolve devoção a Deus. E agora, na sequência, ele fala sobre os tesouros. Se ele nos ensina a como devemos orar, a como devemos jejuar, ou seja, como devemos ter e nutrir essa comunhão com Deus, agora ele vai alertar que se nós não nutrirmos com oração, com jejum, com comunhão, com tudo aquilo que ele nos ordena, nós temos o perigo de estar com o nosso coração em outro lugar e não em Deus. E aqui ele entra, pode passar o slide, aqui ele entra sobre olhos, lâmpadas do corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Nós vemos aqui que Cristo fala sobre uma janela importante do nosso corpo. Ele já vai mencionar isso em outro texto, que fala que se os seus olhos te fazem pecar, arranca os seus olhos e lança fora. Há essa ideia, tanto ensinada por Cristo, como também na filosofia grega, que os nossos olhos, eles são a janela da alma. Os nossos olhos, por meio dele, nós nutrimos, alimentamos a nossa mente com aquilo que nós vimos. É um sentido muito importante. É tão importante que muitas vezes, de modo coloquial, como a gente conversa, a gente sempre troca o sentido. Às vezes a gente quer falar sobre uma música que a gente ouviu, quando a gente está compartilhando, a gente não fala, você ouviu aquela música? Não, você viu aquela música? O sentido da visão ela é tão importante e tão predominante que a gente sempre fala ver ao invés de ouvir, ver ao invés de sentir. Há uma prevalência do sentido da visão, que demonstra como essa visão é importante. Isso na língua portuguesa é até demonstrado como não é um erro, né? Claro, quando a gente está falando de uma linguagem formal pode ser errado ali na dissertação e tudo mais. Mas de modo coloquial não é um erro você confundir esses sentidos. Na verdade faz parte, porque isso expressa um sentido que é um principal para o ser humano, que é a visão, é aquele sentido predominante. Então essa ideia que Cristo está trazendo aqui, que os olhos são a lâmpada do corpo, é que não é somente uma janela, mas é o caminho, é o meio pelo qual o nosso corpo é iluminado. E quando Cristo fala de iluminação, nós conseguimos conectar isso com o que a palavra de Deus é.
Em vários momentos nós vamos ler aqui, nós vamos ver que a palavra de Deus é luz para nós. Então, quando ele está trazendo aqui a ideia de olhos, ou seja, a ideia de um órgão dentro do nosso corpo, que é lâmpada para nós, a ideia aqui é que a nossa mente, ele falou de coração, agora ele está trabalhando a ideia que a nossa mente, ela é influenciada ou ela sofre aí uma forte influência mesmo quando nós não conseguimos fazer com que ela seja a luz e ela acaba sendo trevas. Lâmpadas do nosso corpo. Outro ponto que nós conectamos, a lâmpada não tem fonte em si mesma. A lâmpada ela não tem fonte, a fonte está fora da lâmpada. Uma ideia que a gente pode trabalhar aqui. Não é que os nossos olhos sejam a fonte em si mesmo dessa iluminação, mas ela estando alinhada com os olhos bons que nós vamos ver, ela ilumina o nosso corpo porque ela está conectada, ela está submissa a Deus, que é a luz, que é a fonte primária da iluminação. Essa é a ideia aqui da lâmpada. E trabalhando em cima disso, nós vemos que há somente duas maneiras que Cristo vai trabalhar aqui para olharmos essa realidade com esses olhos. Ou nós enxergamos a realidade com os olhos bons, há uma dicotomia aqui, somente duas maneiras. Ou nós enxergaremos a nossa realidade com os olhos maus. E aqui vamos trabalhar um pouco sobre a distinção dos olhos bons e olhos maus, o que Cristo está querendo dizer com isso. O Martin Lloyd Jones ele vai trabalhar a ideia de que quando nós pensamos, refletimos sobre olhos bons, trazendo isso para a gente aqui, não num modo espiritual, quando nós enxergamos as coisas como elas são, nós dizemos que a nossa vista está boa. Então, se eu olho para um portão e consigo distinguir que aquele portão ele é marrom, ele sendo marrom mesmo, então o meu olho é bom, a minha visão é boa, ela não está deturpada. Ao contrário, se eu olho um portão marrom e eu vejo uma cor vermelha, significa que a minha visão não está boa, eu tenho problemas de vista, os meus olhos são maus. Se eu enxergo uma pessoa e não consigo com nitidez distinguir quem ela é, mas é apenas alguma pessoa embaçada e eu preciso ouvir, eu preciso usar o outro sentido para distinguir que aquela pessoa é quem eu conheço, a minha vista não é boa, a minha visão não é boa. Aplicando isso espiritualmente, o que nós vemos é que aqueles que não possuem uma visão boa, ou seja, aqueles que possuem uma visão ruim, espiritualmente falando, são pessoas que a sua mente, lembrando que a conexão aqui de olhos é com a mente, elas não conseguem enxergar a realidade de Deus como ela realmente é. São pessoas que, ao olharem a revelação de Deus, a revelação que Ele nos dá, especialmente pela palavra, elas não conseguem entender que isso realmente é espiritual, é sobrenatural. Para elas é apenas um conjunto de texto escrito por homens esse que ao longo do tempo vem querendo impor essa verdade sobre outras pessoas, e somente isso. Por que confiar na palavra? São as perguntas das pessoas que não estão enxergando bem. Ao contrário, quando aqueles que são iluminados pelo Espírito e têm então os olhos bons, eles enxergam a palavra como uma regra de fé e prática, única regra de fé e prática para a vida. Elas enxergam como uma palavra que foi inspirada por Deus e como cheia de evidências na história da revelação que demonstram que não foram homens sozinhos que escreveram esse livro, mas existe um poder por trás desses homens que inspiraram esses homens a escrever essas verdades. E não somente escrever, mas por meio dessas verdades nós sentimos, nós experimentamos que a nossa alma é alimentada e edificada. É por causa da palavra, com os olhos bons, que faz com que nós estejamos aqui agora reunidos. Porque por meio da palavra nós entendemos que o Cristo que nos salvou e que nos chama a uma comunhão faz com que nós estejamos aqui reunidos, cumprindo uma obrigação.
Se não fosse por meio da palavra, se a gente não enxergasse que a palavra com os olhos bons, os olhos certos, os olhos que Deus nos dá, que Ele vai falar aquelas escamas que estavam nos nossos olhos, que foram suprimidas, que foram retiradas espiritualmente na obra da regeneração, se não fosse isso, o que nós estaríamos fazendo aqui no domingo pela manhã? Como o reverendo Ricardo fala, no domingo onde o sol brilha mais intensamente, provavelmente estaríamos na praia, com exceção da Aline, estaríamos curtindo em algum, de repente, trabalhando para um churrasco com amigos, com bebidas e tudo mais. Mas nós entendemos tanto o dia do Senhor, como também os nossos deveres no santo dia do Senhor em comunhão, porque nós recebemos de Cristo, recebemos da Trindade os olhos bons. A ideia aqui é que a cirurgia que houve no nosso coração implica também na nossa visão. Aquele coração de pedra que o profeta vai falar que foi retirado e colocado um coração de carne, a gente pode entender que a visão também foi alterada. Houve uma cirurgia dos nossos olhos e aqueles olhos maus, aqueles olhos cheios de lasciva, aqueles olhos que sempre busca sensualidade, busca a maledicência, esses olhos são suprimidos, mas como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, ainda há um resquício dessa visão, que é o motivo pelo qual nós combatemos, nós lutamos e pedimos ao Senhor força para lutar e vencer esse pecado a cada manhã. Então essa é a ideia que Cristo está comunicando aos seus discípulos. E uma coisa que a gente não pode perder de vista, desde Mateus capítulo 5, quando iniciou o Sermão do Monte, é que Cristo está comunicando essas verdades, principalmente aos seus discípulos. Quando nós vemos olhos maus, esse alerta de Cristo é para nós, os crentes. Às vezes a gente tem a tendência a ler o texto e vemos, portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se aplica aos ímpios. Eles que têm os olhos maus. Os meus olhos são bons. Mas o alerta de Cristo, durante todo o Sermão do Monte, a prática da justiça, ele não está falando para os ímpios como se deve orar. Os ímpios primeiro têm que passar pela regeneração. Para ter a comunhão, ser adotado por Deus e ter a comunhão com Deus. O ímpio não está sendo ensinado a jejuar como ele deve jejuar. O ímpio não é chamado a isso, nem pode ser chamado a isso. Espiritualmente ele está morto. Ele é inimigo de Deus. O ímpio não é chamado, nem alertado, nem ensinado sobre as bem-aventuranças. Ele não é um bem-aventurado. Todo o Sermão do Monte é voltado para nós, aqueles que estão em Cristo ou aqueles que professam Cristo e não estão genuinamente. Ainda assim eles estão sendo alertados. Eles estão dentro da igreja, eles estão em comunhão, mas não são verdadeiros cristãos. Essa é a ideia da iluminação aqui dos olhos maus. E é interessante que quando nós seguimos aqui o final do verso 23, quando ele fala, portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Como assim luz que haja em ti seja trevas? Luz que é uma treva? Estranho, né? Como é que a gente interpreta isso? Luz que é trevas. Ou é luz ou é trevas. Não pode ser os dois a mesma coisa. O que Cristo está alertando aqui, que Martin Lloyd Jones vai trabalhar bem no seu livro, ele está trabalhando a ideia de uma pessoa que tem uma aparência de luz. Ele está dizendo para aquelas pessoas, como os fariseus na época de Cristo, os saduceus na época de Cristo, como muitas vezes nós nos comportamos, como muitas vezes pessoas que estão no corpo da igreja, que aparentemente são luz. Há uma aparência. Por fora, você diz, pô, aquela pessoa é luz. Ela está na igreja, ela cumpre os seus compromissos, as obrigações na igreja, ela fecha os olhos na oração, ela levanta a mão, estende na adoração dos louvores. Você olha, ela é luz, ela está inserida no corpo, ela está ativa. Mas nós temos visto isso em outras partes do Sermão no Monte,
E hoje Cristo fala que se na verdade essas pessoas que têm uma aparência de luz, que estão em nosso meio, e na verdade elas sejam trevas, ele dá um alerta aqui, que grandes trevas serão. Essa é uma advertência de Cristo. Caso nós estejamos no corpo da igreja, estejamos vindo ao culto, convocação solene do Senhor, e a nossa mente, os nossos olhos, não sejam olhos bons, mas na verdade há toda sorte de maldade no nosso coração, nos nossos olhos durante o culto a Deus, sendo na verdade nada mais do que aquilo que nós somos durante toda a semana, Cristo alerta, que grandes trevas serão. A ideia aqui que Cristo está falando é que as pessoas que estão nessa prática, elas estão numa situação pior do que aquelas que na verdade estão em trevas, nos olhos maus, os ímpios. Há um rigor pior para essas pessoas que sentam aqui, que bebem do sangue de Cristo, que comem da carne de Cristo e estão de segunda a segunda em toda sorte de pecado sem arrependimento. Pecado reiterado. Pessoas que sentam aqui, mas não são casadas, têm vida sexual ativa antes do casamento, estão fornicando. Pessoas que estão furtando dinheiro, por exemplo, muito comum no nosso município, pessoas que não trabalham e recebem salários do município, da prefeitura. Muito por aí, irmãos. Se nós temos a precariedade que temos, é o ralo da corrupção. São muitas pessoas que recebem 4, 5 mil sem nem assinar um contrato. Estão nas igrejas. Estão adorando ao Senhor, domingo a domingo. Sonegação de impostos. São várias situações de pecado sem arrependimento que faz com que, na verdade, essa luz esteja caminhando cada vez mais para trevas. Esse é o alerta que Cristo nos faz. Pode passar? Cristo está ensinando que os tesouros terrenos ou celestiais não prendem somente o nosso coração, como nós vimos com o estudo de Jael, mas eles prendem também a nossa mente, a nossa atenção, os nossos olhos, eles são devotos a isso. Somos governados por nossos pensamentos, portanto, temos grandes problemas quando não é Deus que governa a nossa mente, e sim, quando não é Deus que governa a nossa mente e o nosso coração. Vou pedir ao Gabriel Martins abrir em Filipenses capítulo 8 e ler o verso 8 e 9. Filipenses 4. Filipenses 4. 4. 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pode repetir? Tudo que for bom, Tudo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. o irmão Vitor pregou, quando nós fomos expostos ao livro de Filipenses, ele pregou essa perícope. E o título do sermão, né, nos remetia à ideia de que Cristo deve governar os nossos pensamentos. Cristo deve ser Senhor sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, e aqui conectando aos nossos olhos, que é a ideia de conectar olhos com a mente, devem estar submissos em adoração ao Senhor. Às vezes a gente tem uma devoção a Deus mais externa.
A gente está ali, nós estamos, fulano está indo lá, está comprando as coisas, está adorando, está participando, está cantando, mas a gente não sabe os pensamentos que passam na mente dessa pessoa. Mas Deus sabe. Deus sonda os pensamentos. Só Ele perscruta isso. E esse é o alerta para nós hoje. O que nós temos pensado, para onde nós temos olhado, o que nós temos consumido com os nossos olhos. Nós vimos a importância que os olhos são lâmpadas para o nosso corpo, é a janela da alma. Onde nós estamos direcionando os nossos olhos? Nós temos direcionado os nossos olhos para a palavra, para a oração, para o jejum, que nós vimos aqui? Ou nós temos direcionado os nossos olhos cada vez mais para entretenimento, para a rede social, aquele vício do Reels, né? Que você acha que ficou 3 minutos, você vai lá na parte de saúde, na configuração, você viu que perdeu 30 minutos ali. Passando. Os olhos sendo alimentados por isso. Coisas boas, às vezes educativas, sim, mas na maioria não educativas. Na maioria para a gente ficar rindo. Às vezes, passando, homens acabam sendo tentados porque perderam muito tempo ali. E depois nós não entendemos o porquê, às vezes, caímos em determinados pecados. Muitos de nós, jovens, isso é comum nas igrejas, né? Isso é comum nas igrejas, às vezes não falado como deveria ser falado. Muitos jovens cristãos, nós lemos o livro que o irmão Gabriel trouxe para nós, os homens, lá no encontro literário, e a pesquisa que o pastor trouxe foi que a imoralidade sexual, a pornografia, é algo que está tão impregnado entre a juventude da igreja. E pior, não somente isso, ele traz a pesquisa que muitos pastores estão envolvidos com pornografia, nesse vício da pornografia. E nós entendemos que isso é um grande pecado, nós aprendemos isso no livro. Ele trouxe o exemplo, né, por exemplo, que se nós entendemos que o Espírito Santo habita e faz morada dentro de nós, nós somos o templo dele, assistir pornografia é profanar o templo de Deus. É a ideia de levar uma prostituta para o Santo dos Santos, que é a imagem que ele cria. No templo, o Santo dos Santos, levar uma prostituta ali nesse local. É isso que nós fazemos quando consumimos pornografia. Os olhos são lâmpadas do corpo. Se nós não direcionarmos para a palavra, nós não seremos fortificados. Se nós assistimos séries, filmes, entretenimento que aparece nudez, e a nossa mente ela é fácil em reter imagens, mais do que palavras, não é à toa que Satanás trabalha com isso. Cristo nos chama a trabalhar os nossos ouvidos, a fé não vem pelo ouvir, mas a nossa carne rebelde que ela quer ser aguçada a visão e não os ouvidos, né? Ela quer ver mais para crer, ela quer andar mais por vista do que por fé. Esse é o alerta, irmãos. Não só para os homens, mas para as mulheres também, que sabem os pecados que lutam naquilo que consomem, que podem levar à maledicência por causa daquilo que está vendo, daquilo que está consumindo na internet, a comportamentos contrários àquilo que Deus chama as mulheres a terem, um bom comportamento, a serem sábias, a serem boas auxiliadoras. E aqui, às vezes, as mulheres são tentadas porque são influenciadas com aquilo que veem também, uma insubmissão ao marido, uma insubmissão ilegítima ao marido. Às vezes, sem sabedoria para transmitir às mais jovens, porque consomem novela, consomem série, consomem diversas coisas que não edificam, né? E outras sortes de pecado. Então, irmãos, devemos praticar aquilo que nós estamos vendo. Se a gente entende que os olhos são importantes para nós, peçamos ao Senhor para que possamos direcionar os olhos para aquilo que glorifica o nome dEle, que nos edifique, e não para aquilo que faz com que nós não consigamos vencer as nossas tentações. Consumindo coisas ruins, fará com que você pratique coisas ruins. Consumindo, e aqui tendo olhos maus, consumindo coisas
boas, coisas que edificam, principalmente da palavra de Deus, fará com que nós tenhamos olhos bons. Vamos ler alguns textos a mais? Pode passar o slide? Vou pedir ao Gabriel Falcão, 2 Timóteo 4, verso 10. Dayana, Lucas 21, 34 e 36. Aline, Salmo 119, somente o verso 105. Quem for lendo, abrindo, pode ler na ordem, por favor. É isso aí. A aplicação, a conexão com o que nós estamos vendo. Porque Demas amou ao mundo, o apóstolo Paulo diz que aquele que estava servindo junto com ele o abandonou no ministério missionário do apóstolo Paulo, nas suas missões para a pregação do evangelho. E qual é o motivo que ele dá? Porque ele amou muito ao mundo. Os seus olhos sucumbiram àquilo que o mundo oferece, aos prazeres que o mundo oferece. Ele sentiu mais prazer em estar satisfazendo a sua vontade, nos prazeres e nos vícios, do que seguindo fielmente ao apóstolo Paulo na pregação do Evangelho e para o crescimento do reino de Cristo nessa terra. E essa é uma advertência para nós também. Não são poucos que nós conhecemos que sucumbiram na caminhada, que amaram o presente século, que amaram o mundo. E às vezes nós temos que ter cuidado, porque quando a gente é alertado sobre isso, a gente sempre pensa em alguém e não em nós mesmos. Essas pessoas que sucumbiram, muitas delas hoje grandes hereges, pessoas que foram pastores grandes, pastores que pregavam fielmente a palavra, que impactaram muitas vidas, pessoas se converteram por meio da pregação da palavra desses pastores, hoje são grandes hereges. São contrários a Cristo, ao reinado de Cristo. São pessoas que arrebatam homens para Satanás. Esse é o alerta que o apóstolo Paulo está nos dando hoje, baseado, cuidado com os nossos olhos, com aquilo que nós estamos consumindo. Muitas pessoas sucumbiram e se achavam fortes. Dayana, Lucas o alerta do apóstolo Paulo: acautelai-vos, tenha cuidado. Ele traz aqui a imagem de uma pessoa que viveu não diligentemente. E ele fala que há como um laço, uma armadilha. A ideia aqui do laço é de um caçador que prepara um laço para pegar a presa, né? Um pássaro ou qualquer que seja um animal. O laço da armadilha está preparado e a qualquer momento esse laço pode ser puxado e o animal cair numa armadilha. A ideia de pessoas que andam não diligentemente, cristãos, é cristão andando com esse laço nos seus pés. Esse laço ele é muito bem elaborado porque é um laço que tem uma tecnologia de acompanhar a presa. Essas pessoas vivem. Pode ser um de nós agora, eu, vocês, podemos estar vivendo negligentemente e andando como um laço, nos acompanhando o tempo todo.
E o Paulo alerta que haverá um dia em que aqueles que não estiverem em Cristo cairão nesse laço. No dia do juízo esse laço será puxado, ou no dia da nossa morte. E nós cairemos na armadilha, no julgamento de Deus. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Estou sentindo irmãos muito sonolentos. Sábado foi bom, né? É um pequeno órgão como a língua também, né? Os olhos. E tem esse grande papel, seja para o bem, para a nossa edificação, seja para o nosso juízo, né? Para a morte espiritual, né? Como a língua também, que é fogo. As mulheres viram, né? O livro A Língua é Fogo, da Simone Quaresma. Salmo 119. A ideia que nós vimos que a palavra, a lâmpada aqui da fonte, né? A palavra é a fonte principal, Deus é a fonte principal, a palavra também é instrumento, como lâmpada para iluminar os nossos caminhos. E fechando aqui essa parte, essa perícope, nós vamos para o verso 24, que é servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pode passar o slide? Jesus Cristo também nos ensina, ele nos ensinou até agora que a gente tem que ter cuidado com o nosso coração, porque onde nós devotamos e escondemos nossos tesouros, ali também estará o nosso coração. Ele também nos ensinou até aqui, cuidado com nós devemos ter com os nossos olhos, para onde nós direcionamos os nossos olhos. E ele também nos mostrou sobre a impossibilidade, agora vai mostrar sobre a impossibilidade de nós servirmos a dois senhores. Deus requer de nós uma adoração exclusiva. Dentro do contexto que estamos vendo, podemos interpretar para além do dinheiro, aqui a ideia de riquezas. Continuando aquilo que nós vimos do tesouro, que já aplicou, que não é somente dinheiro, bens, mas toda sorte de coisa. Diversas coisas da criação podem se tornar senhores sobre nós. Coisas boas podem se tornar ídolos. Como disse João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos essa tendência natural de idolatrar as coisas. E o que Cristo está nos ensinando aqui, baseado na continuação do texto, é justamente isso. Muitas coisas nos tentam. Novamente, Cristo está falando para nós. Para nós. Quando nós, no dia a dia nosso, né? Como nós organizamos o nosso dia, a nossa semana, vai dizer muito sobre quem tem sido o nosso Senhor. Quando nós organizamos todos os dias da nossa semana, uma reflexão que fica para nós aqui, para todos nós, nós priorizamos o Senhor, nosso Deus, nessa nossa rotina que montamos, nós pensamos, o Senhor requer de mim isso, 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 isso. Eu sofro nisso nas tentações durante a semana. Todo mundo tem as suas lutas, comum, aquilo que tenta mais. E nós pensamos em como organizar a nossa semana de modo que nós consigamos ser fortalecidos no Senhor, glorificar o Senhor e vencer o pecado, ou essas coisas são colocadas como resíduos. O que é resíduo? Aquilo que sobra.
Como a gente organiza a nossa semana? A gente organiza pensando em iniciar com uma devocional, para iniciar o dia já pensando no Senhor, porque logo mais eu teria que estar no trabalho cedo. Ou eu penso logo como eu posso melhorar o meu corpo. Como eu posso alimentar melhor o meu corpo? É um mal que a gente sofre, né? A gente acorda pensando em muitas coisas, coisas que a gente vai fazer no trabalho ainda, as ansiedades da vida, aquilo que nós vamos resolver ainda. Isso vai mostrar, irmãos, que dentro de nós, dos nossos corações, até regenerados, ainda há muitos ídolos que disputam um lugar com Deus. Muitos ídolos nos nossos corações. Quando nessa organização eu priorizo o meu trabalho, a minha rotina é pensando no trabalho, ou a minha rotina é pensando no concurso público que eu quero passar, eu vou basear o estudo como o centro que vai nortear toda a minha vida. Ou a minha profissão, eu quero ter uma ascensão profissional, eu quero ganhar mais dinheiro, que não é errado em si, quando o seu coração não está nisso, pode se tornar errado, e eu preciso traçar uma trajetória. Será que esse caminho que está sendo traçado por mim, Deus tem sido o principal ou é o objetivo que eu quero alcançar? A reflexão, então, para nós é, cada um, como tem sido a nossa rotina? Como a gente tem organizado a nossa semana? Deus tem sido considerado nessa organização? Muitas vezes não. Às vezes a gente tenta, a gente consegue perseverar numa segunda, numa terça, numa quarta, mas logo aquele devocional que a gente conseguiu fazer durante 4 dias seguidos, perde vez para uma outra coisa. E aqui nós caímos na idolatria. Nós tiramos Deus do seu lugar que é exclusivo e tentamos colocar uma outra coisa no lugar, nos nossos corações. Não de onde Deus está, porque onde Ele está não há ninguém que tenha poder para tirá-lo. Vamos abrir alguns textos, pode passar? Marcos capítulo 12, Alex Pai, Marcos capítulo 12, 30, Marcos capítulo 10, 21, Ramila, Mateus 10, 37. Quem abriu pode ler nessa ordem. Marcos 12, 30. Pode repetir, por favor, Alex? Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Resumo que Cristo dá da primeira tábua da lei, os 4 mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A ideia aqui é a plenitude do homem. Cristo requer ser adorado plenamente pelo homem. Ele requer a nossa mente, ele requer o nosso coração, ele requer tudo de nós. A forma como Deus deve ser adorado, que nós devemos almejar ter, mas infelizmente por causa do pecado ainda não conseguiremos nessa vida plenamente, somente quando o corpo for glorificado. Mas o que ele requer de nós na adoração é muito alto e muito além daquilo que realmente nós temos praticado. Eu não estou falando longe no sentido da perfeição. Eu estou falando longe quando nós olhamos para a história da igreja. Eu estou falando longe quando a gente olha para Atos, que nós vimos como viviam os crentes em Atos. Eu falo longe quando nós olhamos para os puritanos e como eles impactaram o seu país, né? Até hoje a América é próspera porque é por causa dos pilares puritanos, dos ingleses puritanos que colonizaram ali a América. Nós vimos ali Jonathan Edwards,
Nós vemos, apesar de alguns equívocos teológicos, John Wesley, vários homens grandes, pecadores como nós, com o mesmo Espírito Santo que age em nós, com a mesma palavra que nós temos em casa. Eles não eram super-homens, eram pecadores como nós, mas pecadores que buscaram adorar mais a Deus, ter uma vida mais íntima, uma comunhão com Deus e deixando com que essa comunhão regesse as suas vidas. Nós vimos Charles Spurgeon, que o Gabriel trouxe para a gente aqui no devocional. Nós conseguimos ver como ele tinha um relacionamento, uma comunhão pelo texto. Imagina aquele homem pregando na igreja. Porque por meio dos seus textos nós conseguimos ver o amor que ele tinha para com o seu Deus. Como ele consegue comunicar isso por seus textos. Imagina ele pregando, falando, pastoreando as suas ovelhas naquela época, lá no século XIX. Época em que a Revolução Industrial estava no seu ápice. Muita fome, muita exploração. Você conseguir trazer mensagens de conforto, de esperança, num contexto tão hostil. Essa é a ideia, irmãos. Deus requer de nós exclusividade. Nós não podemos adorar a Deus e outras coisas. Essa é a nossa luta. Marcos 10, 21. E Jesus, fitando o amor, lhe disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. O jovem rico, né? Achava que cumpria todos os mandamentos, mas Cristo revelou um ídolo que estava escondidinho lá, que ele quis guardar, né? Que era o dinheiro, o amor ao dinheiro que ele tinha. E Jesus especialmente falou para ele, dentro daquele contexto, para ele pegar tudo que tinha e doar, já que ele era perfeito, né? E ali foi desnudado o seu pecado. Mateus 10, 37. Esse texto é muito importante para nós. Ele passa despercebido, né? Passa despercebido. O culto é um grande termômetro. Culto à noite, convocação, dever de todo crente estar reunido. Quando nós recebemos visitas em nossas casas, ou nós temos filhos pequenos, existem exceções. Estou falando aquilo que é ordinário nas casas. E nós deixamos de cultuar a Deus porque eu montei uma rotina da criança que todo dia às 7 horas ela tem que estar no quarto, dormindo. Ou às 8h30 ela tem que estar alimentada para ir dormir. E 8h30 está rolando o culto ainda. Essa criança se tornou ídolo na vida dos seus pais. Quando nós organizamos o nosso domingo, e aqui olha como a gente tem a tendência ao pecado. O Senhor fala aqui, há direcionamentos no santo dia do descanso. Descansar, ou seja, cessar as obras e se devotar a Deus. Não é um dia de ócio, não é um dia para a gente ficar dormindo. Deus não chama o domingo para isso, o sábado cristão. Você cessa, você se devota. Você descansa, você se devota. Qual a nossa tendência de transformar o que é bom em pecado? Dormir. Não é isso? Muitas vezes o nosso domingo é dormir. A gente chega em casa, dorme. Né? Quem nunca fez isso? A gente chega em casa, vai dormir o domingo todo, depois está de noite na igreja, né? A gente tem a tendência a fazer isso. Todos nós. Mas quando a gente olha a questão do Senhor, às vezes até um bom sono, que a gente brinca lá em casa que é o sono do justo, né? O domingo, aquele sono é mais gostoso, né? O sono do domingo. Tem todo um ambiente que favorece a gente dormir bem, a questão de acordar, de estar com os irmãos. Mas, às vezes, até isso pode ser um ídolo nas nossas vidas, de dormir. Porque o mandamento não é só dormir. O mandamento é você conjugar as duas coisas. E uma coisa que a gente falha às vezes, né? É preparar, às vezes, coisas que a gente não consegue durante a semana, porque 6 dias trabalharás, é
conseguir preparar alguma coisa para o Senhor, para a igreja, nas suas funções. Né? Quem tem aqui, por exemplo, eu aproveito no domingo às vezes, quando eu não caio na tentação de dormir o domingo inteiro, montar a planilha da igreja, a planilha, as contas da igreja, aproveitar esse tempo para fechar as contas, aproveitar o tempo às vezes que a gente lá, eu, Jael, o Vitor, fazer a escala que a gente tem que fazer. Isso é um trabalho lícito, é o trabalho para Deus, é o trabalho para a igreja. No domingo, pode trabalhar, irmãos, não pode trabalhar trabalhos seculares. Trabalhar para o Senhor, nós somos incentivados a isso. Como surge a EBD? Como surge a tradição da EBD? Cristãos do século XIX, os puritanos, que entendendo a ideia de que nós devemos trabalhar para Deus no domingo, saíam às ruas, pegavam os órfãos que haviam na rua, reuniam em um lugar e ensinavam o evangelho a essas crianças. Domingo pela manhã. Isso dá trabalho. Isso tira a nossa hora de sono. Porque eles entendiam que cessar as obras deveria ser descansar das nossas obras seculares, no lugar trabalhar para Deus. Né? Visita, né? Com comunhão com os irmãos e tudo mais. Aí existem várias coisas que podem tornar ídolos. Essa ideia que coisas que são boas em si podem ser ídolos nos nossos corações. E cada um vai ter a sua luta, a sua tentação, o seu ídolo que deve ser derrubado dia após dia. Mateus 10, 37 foi? Foi, né? Foi o último. Para fechar, que é o que o Martin Lloyd-Jones traz, isso aqui é muito bom, que vai envolver várias coisas também, dinheiro, ele traz uma história de um criador de gado. Isso é muito interessante. Ele vai trazer a história de um homem da fazenda que criava gado. Certa vez ele entra dentro de casa muito feliz, comemorando, porque a vaca tinha dado luz a bezerros. A 2 bezerros. Um bezerro branco e um bezerro vermelho. Ele falou com a esposa, ela deu à luz, a nossa melhor vaca deu à luz a 2 bezerros, e eu vou fazer um propósito. Eu vou adorar a Deus porque foi Ele que me deu os 2 bezerros. Um bezerro eu vou vender e vou ter o dinheiro para mim, para fazer os meus investimentos. O outro bezerro eu vou vender e doar tudo para Deus. Devotar esse dinheiro para Deus. E a esposa, a mulher é sempre assim, né? Questionadora, questiona ele. Certo? E qual bezerro você vai devotar a Deus desses 2? Ele fala, não, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. No momento que eu falei, essas coisas ocorrerão. Quando os bezerros estiverem grandes, eu vou vender e vou ficar com o dinheiro de um, eu vou vender o outro e vou doar a Deus. O tempo passa, e esse homem entra em casa agora triste, transtornado. E a esposa pergunta para ele, por que você está triste? O que aconteceu? O bezerro morreu. O bezerro que eu ia dar ao Senhor morreu. E justamente o bezerro branco. Mas a mulher, como o bezerro, você falou que ia esperar eles crescerem para escolher qual bezerro que você iria doar ao Senhor e qual bezerro ia ficar conosco. Como você está falando que é o bezerro do Senhor que morreu? Ele fala, não, desde o princípio na minha mente era o bezerro branco, que seria o do Senhor. E é justamente o bezerro branco que morreu. Qual é a lição de moral que nós tiramos de uma história engraçada dessa? É que quando nós temos que perder, ou quando nós temos que sacrificar alguma coisa, é sempre a coisa do Senhor que nós sacrificamos. No aperto é sempre Deus que perde. Essa é a aplicação dessa história para nós. É sempre o bezerro do Senhor que morre para nós. No momento de luta, a primeira coisa que nós sacrificamos é o dízimo. Mantemos a Sky, paga em dia, mantemos a Netflix, academia, Uber, né? Uberzinho para lá e para cá, andando de Uber. Mas o dízimo ele é sacrificado, porque Deus, Ele entende, eu estou passando por um aperto. Existem casos e casos, no geral, existem casos e casos, é claro. Existem casos, né, que não podemos generalizar. Mas é isso, irmãos. Os 2 senhores nas nossas vidas muitas vezes se apresentam assim, numa aparência de piedade. E ele, desde o princípio, ele disse que o bezerro branco seria do Senhor, que foi o bezerro que morreu.
né? E às vezes é isso que nós fazemos também, sacrificamos não para o Senhor, mas sacrificamos aquilo que é do Senhor. Não sacrificamos para Ele, mas aquilo que é dele. E fazemos e acabamos por nutrir os nossos ídolos, né? Pode passar? Algumas perguntas, irmãos, podem ficar à vontade. Eu elaborei algumas aqui, mas é o que nós já vimos. É mais reflexão mesmo. Pode passar, Ian. É a pergunta: o que entendemos como os olhos, com a expressão que os olhos são lâmpada do corpo? E a segunda: Deus tem tido primazia em nossas vidas ou temos colocado muitas outras coisas em seu lugar? São perguntas aqui para a gente, a segunda principalmente para a gente refletir. E a primeira, se alguém quiser responder, né, o que a gente entende como lâmpadas do corpo, que nós vimos aqui que Cristo fala sobre lâmpadas do corpo, o que é? Não? Ninguém entendeu o que é lâmpada? Para o corpo? Então vamos voltar ao verso que fala sobre lâmpada. Cadê? Vamos fechar então, irmãos. Esse foi as 3 estruturas. Jael iniciou com tesouro, nós vimos lâmpadas e fechamos com 2 senhores. Nós vamos entender na próxima aula sobre não andar ansioso, estar conectado. É uma sequência. Ele vai falar por isso. Ele vai iniciar por isso, justamente para conectar isso. Tá? Vou pedir ao irmão... Sim. Depois você ora para fechar. Esse